Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. No programa de hoje, vou apresentar a obra do grande compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, o que é uma grande satisfação para mim, porque além de Tchaikovsky ser um dos maiores compositores de todos os tempos, é um dos que eu mais gosto e com o qual eu tenho mais proximidade em relação a outros compositores, né? Tchaikovsky é um dos que mais me são familiares, por uma série de questões. Primeiro, porque sempre ouvi Tchaikovsky desde muito pequeno e era um compositor predileto tanto do meu pai quanto da minha mãe. Vejam que coisa curiosa. Então, naturalmente, eu cresci admirando, apreciando, gostando muito e tendo essa predileção também por Tchaikovsky, né? Até considero muito difícil alguém não gostar da música dele, porque ao mesmo tempo que ele é um compositor de música clássica, eu sempre falo isso, música erudita, né, ocidental, ele também é muito popular. As músicas dele são muito populares, são muito bem aceitas pelo público, muito apreciadas, admiradas em todas as partes, todas as regiões do planeta, desde o Japão até o Brasil, passando pelo México, Estados Unidos, Equador, África, Europa. Tchaikovsky é uma unanimidade, né? Realmente um compositor universal. Aliás, claro que na Rússia ele é motivo de grande orgulho nacional, sempre foi, né? Acho que somente durante o período soviético que não, porque ali a Rússia ficou adormecida, né? Mas os russos gostam muito do Tchaikovsky, mas também os orientais, os chineses, os japoneses, os coreanos. Já conheci muitos músicos japoneses, chineses, músicos orientais que amam Tchaikovsky de paixão, né? Então, realmente, um músico universal. Bom, o Tchaikovsky nasceu em 1840 e faleceu em 1893, né? Então viveu no século XIX, não viveu muito, né? Só 53 anos, e morreu de cólera, inclusive. Diz a lenda que ele tomou água contaminada de cólera para já se matar mesmo, que ele andava muito angustiado, né? Porque a vida pessoal dele foi muito atribulada. No começo de sua carreira ele foi como hoje no Brasil aqui nós temos os concursos públicos, né? Ele foi funcionário público, entrou para o serviço público lá do Império, do Czar, mas obviamente não era o que ele gostava. Ao mesmo tempo ele começou a estudar no Conservatório de São Petersburgo, que é um dos conservatórios mais tradicionais, mais importantes da Europa. E naquela época também, né, tinha uma grande pujança, grande tradição no ensino de música, era um celeiro de grandes artistas, tanto intérpretes, pianistas, maestros, cantores, como também de grandes compositores, como é o caso do o grupo dos 5, que eram os 5 compositores nacionalistas russos: Mussorgsky, César Cui, Rimsky-Korsakov, Balakriev e Borodin. O Tchaikovsky não era desse grupo, veio um pouco depois, mas era também um grande compositor nacionalista, amava a Rússia profundamente, e a música dele realmente é conhecida, admirada por esse caráter distintamente russo, né? Assim como as melodias, as harmonias, a orquestração que ele cria são muito ricas, muito vívidas também. Olha, falar sobre Tchaikovsky é uma grande perda de tempo, porque nada se pode falar a respeito dele que a própria música dele já não fale por si. Então vou resumir bastante a minha fala hoje para mostrar bastantes músicas de Tchaikovsky, porque a música tem realmente uma força, uma grande expressividade e um grande arrebatamento. Não há como você ouvir essas músicas de Tchaikovsky e ficar indiferente. Você vai para dentro do sentimento que ele cria, que ele recria ali, está certo? E vai para a Rússia profunda, a Rússia autêntica, verdadeira alma russa. Tá certo? Não essa empulhação aí que hoje nós vemos, né? Esses governos totalitários, desde 1917 assolam a população russa. O povo russo é muito íntegro, muito honesto. Lá no fundo, né? Fundo da Rússia, o povo mesmo, o povo autêntico. Não esses governantes, esses burocratas, politiburos, esses comunistas, safados, sem vergonha. Não, o povo russo é
tem uma alma muito autêntica, muito forte, né? Tchaikovsky traduz isso em música muito bem. A primeira música que eu vou mostrar aqui é um trecho do primeiro concerto para piano e orquestra, interpretado pelo grande pianista Daniel Barenboim. Inclusive é argentino este pianista e também é um grande maestro da atualidade. Grande pianista e grande maestro. E ele toca junto com a Filarmônica de Berlim, sob a regência do seu amigo, outro grande maestro, Zubin Mehta, este de origem indiana. Eles estudaram juntos na Vienna Hochschule für Musik, que é a Escola Superior de Música de Viena. E aqui faz esse concerto magnífico em praça aberta. E eu peguei um trecho do áudio aqui porque eu considero o Barenboim, acho que o maior pianista vivo da atualidade é o senhor Daniel Barenboim, porque ele toca com a alma e com a devida firmeza que determinadas obras do repertório clássico, romântico, erudito, universal, do Ocidente, né, exige. Não, tem certas músicas que não dá para você tocar de maneira malemolente, né? Tem que ser com muita firmeza. E o Barenboim traz toda essa firmeza para a interpretação. Então ouçamos aí da interpretação aí magnífica do grande Daniel Barenboim, sob a regência de Zubin Mehta, primeiro movimento do concerto para piano e orquestra de Tchaikovsky.
A segunda obra que eu vou mostrar, de Tchaikovsky, é o segundo movimento de sua Quinta Sinfonia. É um movimento também que traz melodias muito bonitas, muito belas, e tem uma especial participação da trompa que introduz este tema. E vocês reconhecerão o som da trompa. O som da trompa é um instrumento de metal, um instrumento muito nobre, né? Um instrumento relacionado às caçadas, quando na Europa existia a tradição das grandes caçadas, né? Que a nobreza saía para caçar as raposas, e a trompa era usada nessas caçadas. No romantismo, a trompa foi um instrumento muito valorizado, tanto pelo nosso grande Johannes Brahms, quanto pelo magnífico Tchaikovsky na Rússia. E este tema é muito terno, há muita candura, muita docilidade, muita beleza, encantamento, um encantamento quase mágico que ronda este segundo movimento e este magnífico tema criado por Tchaikovsky, assim como a instrumentação, a orquestração e toda a organização desse movimento, desta Quinta Sinfonia, que é uma sinfonia toda elaborada em cima dos moldes, dos padrões, dos cânones da sinfonia clássica. Então Tchaikovsky tinha um grande domínio da forma. Eu não suportava quando eu via críticas a Tchaikovsky, porque há muitos músicos estudiosos, musicólogos e às vezes pedantes, apenas curiosos, que dão um palpite sem conhecer nada, sem conhecer, nunca ter lido uma partitura. Tem os críticos que falam que o Tchaikovsky não tinha domínio das formas clássicas, não sabia compor sinfonias, ou que não sabia praticar a orquestração ou a harmonia. Esse pessoal realmente são um bando de amadores, metidos, que não entendem nada de nada. Porque o Tchaikovsky é um grande mestre da orquestração, grande mestre da harmonia, grande mestre da melodia, grande mestre da composição musical de um modo geral. Em todos os gêneros que praticou, foi um grande mestre, inclusive nas sinfonias. A obra de Tchaikovsky é realmente um grande universo, e eu vou mostrar apenas algumas obras aqui, porque é impossível, né, nós mostrarmos tudo que ele merece que nós mostremos, mas em outros programas continuaremos a falar dele. Então ouçamos agora o segundo movimento da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Moscou, a Filarmônica Russa, sob a condução do maestro Dmitri Jurovsky.
Bom, se você escutou este movimento da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, eu tenho certeza absoluta que você gostou muito, não é? E que você até mesmo se emocionou. Porque a música de Tchaikovsky é realmente muito emocionante. Não há como não se emocionar. Ainda mais conhecendo os entornos, né? Os meandros e as especificidades da vida e da obra do grande compositor russo. Não à toa, Tchaikovsky era o compositor predileto do grande desenhista Walt Disney. Inclusive, em seus desenhos, sempre homenageou a figura de Tchaikovsky, apresentando suas composições e transformando-as em desenhos em movimento. Há inclusive um documentário em que Walt Disney fez a respeito da vida da obra de Tchaikovsky, que vale a pena ver. E algumas adaptações baseadas nos balés, que Tchaikovsky foi também um grande compositor de balé, ou seja, de música para balé, chamada música programática, música que toca enquanto tem cena, os dançarinos fazem lá as coreografias e dançam, né, os balés. E a Rússia também é um país com grande tradição em balés, tanto que é sinônimo de excelência, de qualidade, né? Quem nunca ouviu falar do balé Bolshoi, né? Balé Bolshoi, sinônimo de excelência, de qualidade, assim como o balé Kirov. E a música composta para balé é música incidental, música de cena, né? Música programática, que serve a um programa extramusical. E não é demérito algum a música ser composta. Ela tem a sua autonomia, tem a sua independência, tem a sua individualidade, né? A sua unidade de sentido, que corrobora, que ressalta, que intensifica o programa extramusical, no caso aí de Tchaikovsky e os balés. Mas Tchaikovsky não apenas, em termos de música programática, não apenas foi um grande compositor de música para balé, como eu mostrarei aqui um exemplo de música composta para balé por Tchaikovsky que é magnífica, que é o Lago dos Cisnes. Mas antes disso, vou mostrar aqui uma música descritiva da mais alta qualidade. Até dificilmente consigo ver algum outro compositor que tenha sido tão excelente na criação de música programática. Mas aqui vou mostrar para vocês agora, e preparem seus corações porque isso é magnífico. Tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram nada parecido, nada tão grandioso, tão magnânimo, tão magnífico, tão belo quanto isso que eu vou mostrar agora. Prepare o coração, eu vou mostrar a Abertura 1812, que é uma obra de Tchaikovsky muito famosa, muito conhecida, que narra a guerra entre a França napoleônica, França revolucionária, liderada por Napoleão Bonaparte, contra o exército russo. Naquela época, o magnífico e invencível exército russo. O exército russo só perdeu uma guerra até hoje, que foi para o Japão, em 1905. Vejam só. Mas naquela época era invencível, nunca havia perdido uma guerra. E Napoleão Bonaparte estava destroçando todos os exércitos da Europa, né? A começar pelos austríacos, pelos alemães, pelos italianos. Invadiu a Espanha, invadiu a Dinamarca, invadiu todos os países da Europa, Polônia. E na Polônia chegou perto da Rússia. O imperador da Rússia não quis ceder às pressões e às chantagens do Napoleão Bonaparte. Daí ele, um belo dia, resolveu invadir a Rússia, né? Invadiu a Rússia, entrou lá com mais de 1 milhão de homens. E o general Marechal Zhukovsky, que foi o chefe, comandante do exército responsável por repelir os franceses, adotou a estratégia que ficou muito conhecida, que foi a retirada do exército para a Sibéria. Então Napoleão entrou, inclusive Moscou foi esvaziada, né? Não restou nada. O Marechal Zhukovsky ordenou que o povo saísse de suas casas, de suas cidades e se retirasse para a Sibéria. Inclusive a capital, Moscou, ficou deserta. Quando Napoleão chegou em Moscou, com seu grande exército, nada lá havia para que ele pudesse conquistar ou mesmo para utilizar como suprimentos para o exército. E isso foi na época do inverno. Tanto que se falava que o grande general vencedor da batalha de 1812 foi o general Inverno, né? Esta grande guerra que ocorreu em 1812, que é narrada por Tchaikovsky, a composição já de 1850 por ali, mas foi narração de um acontecimento de 1812, né? Por isso a abertura 1812. E
Uma abertura é geralmente um gênero que é praticado como abertura de ópera, abertura de balé, ou mesmo abertura de um concerto. Essas aberturas eram concebidas como as peças iniciais de concertos sinfônicos, né? E aqui esta abertura magnífica retrata então esta grande passagem da história russa, que foi a guerra contra Napoleão Bonaparte, né? Aliás, também muito bem retratada pelo maior escritor russo de todos os tempos, que é o Leon Tolstói. No livro Guerra e Paz, Tolstói narra acontecimentos relativos, claro que sob o ponto de vista da ficção, de personagens fictícios, mas como pano de fundo os acontecimentos históricos da invasão da Rússia pelo exército revolucionário de Napoleão Bonaparte. Nem preciso dizer, vocês já conhecem muito bem os desdobramentos desta desastrosa invasão de Napoleão. O exército foi dizimado, reduzido a 1/10 do que havia em termos de quantidade de homens, né? Quando invadiram a Rússia, sobrou 1/10 deste exército de Napoleão, e após isso o tirano demoníaco Napoleão Bonaparte foi declinando e perdendo batalha após batalha. Realmente a Rússia foi um grande país até o século XIX e o maior de todos os países, né? Por isso até que eu acredito que por um rancor, ressentimento do inferno, né? Porque a Rússia combateu o inferno com muita força até o século XIX. No século XX caiu em suas mãos, né? O que nós vemos é a Rússia ter se transformado em inferno no século XX, infelizmente. Mas agora vamos ouvir então essa abertura 1912 de Tchaikovsky, em que ele narra, e você vai perceber musicalmente, porque existe o tema do exército russo, tema muito conhecido também. Ele é o primeiro tema que aparece. Ele aparece no início, que mostra o quê? Mostra o momento em que a Rússia ainda não foi invadida, que ainda está tudo em paz, tudo tranquilo. Depois esse tema vai se desenvolvendo e vocês perceberão que em um determinado momento aparecerá um tema intruso, que representa quem? Representa a França, né? O exército invasor de Napoleão. E este tema intruso é justamente a Marselhesa, né? Que é o tema da França, que é o hino da França até hoje, né? A Marselhesa. E tocado em trompetes, e há sempre um tratamento diferenciado, né? Há sempre uma orquestração. E o embate entre esses temas é o próprio embate entre o exército russo e o exército francês, né? As estratégias de ambos os generais, Chukhovsky e o Napoleão Bonaparte. E vocês perceberão aí toda a bravura, né, da batalha, toda a bravura, todo o heroísmo, né, dessa situação. E a música retrata muito bem isso. E ao final reaparece triunfante o tema russo, o tema do exército russo, né? E é realmente uma grande exaltação, uma grande ode a esta grande e magnífica vitória do glorioso exército russo em 1812. Então vamos ouvir aí esta grande abertura 1812 do magnífico compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
E agora vocês ouviram esta grande e magnífica obra, né, de realmente deixar qualquer um muito empolgado, muito emocionado, né, muito animado, empolgado com essa grande beleza que é esse grande patrimônio cultural da humanidade, que é a música clássica erudita. Agora, para contrabalancear um pouco, eu vou mostrar aqui um outro gênero que Tchaikovsky praticou, além da abertura, além da sinfonia, além dos concertos, que são formas clássicas, né, surgidas no classicismo, com exceção da abertura que já existia antes. Mas o Tchaikovsky praticou aqui também gêneros mais românticos, vinculados, né, à estética e às novas formas trazidas pelo romantismo, como que é o exemplo desta serenata para cordas, opus 48. Vou mostrar aqui o primeiro movimento, que é um movimento muito romântico, muito terno, soturno até, melancólico, uma profunda melancolia que inclusive pode-se supor que venha
do próprio frio, né, da questão climática lá da Rússia, né, aquele frio que às vezes faz menos 40 graus, né, ali em São Petersburgo, tudo congela e a própria alma humana sente esses reflexos do frio, e a música traz aí uma imensa doçura, uma imensa ternura. Tchaikovsky é um compositor que transbordava ternura em suas composições, né? Aí essa ternura vem e é tão grande que consegue até mesmo aquecer o grande frio daquela região da Sibéria, da Rússia, do norte da Europa, né? Que é uma região mais fria do planeta ali, uma das mais frias do planeta. E essa grande docilidade, que a melodia, o termo melodia vem de melos, que significa mel. O mel, o que é? O mel é aquele líquido que ele é açucarado e ao mesmo tempo ele liga as coisas, né? Ele dá aquela liga, ele se derrama. Então a melodia é isso. E o Tchaikovsky é o grande, talvez o maior mestre da melodia de todo o romantismo. Só não digo que é o maior mestre de todos os tempos, porque talvez Mozart tenha sido um mestre, mas nem Mozart conseguia criar temas tão impactantes. Porque Mozart ele tinha uma grande inventividade temática, motívica, instrumental, enfim. Porém, as melodias dele não eram tão arrebatadoras quanto a de Tchaikovsky, né? Embora fossem muito inventivas, muito belas também. Mas há muita discussão, os musicólogos discutem muito essa questão, né? Quem foi o maior melodista de todos os tempos? Foi Tchaikovsky, foi Mozart, foi Beethoven, foi Bach? O Tchaikovsky é um forte candidato, só posso dizer isso. E veja em que time que ele está sendo comparado: Mozart, Beethoven, Bach. Então é realmente um grande gênio, um grande artista que traz esse grande patrimônio cultural para nós aqui. Então vamos ouvir agora a sua serenata para cordas, que é para uma orquestra de cordas e um tema muito romântico. O primeiro movimento chama-se Elegia, vejam só. Elegia é aquele poema fúnebre, né, que era praticado na antiguidade para exaltar as qualidades das pessoas que morriam, né, uma oração fúnebre, a elegia. E então, desde a antiguidade existiam as elegias, né? Os grandes oradores romanos a praticavam. Depois, com o advento do cristianismo, também passou a ser incorporada nas missas fúnebres, né? Missas de requiem, tem as elegias. Então, esta música, apesar de ter esta frieza, esta tristeza, também tem um outro lado, uma grande doçura, uma grande ternura, uma grande consolação. Esta palavra consolação que é advinda da grande misericórdia de Deus, né? Então vamos ouvir esta grande obra de arte magnífica, calma, com patos de serenidade, tranquilidade, doçura e profunda vida interior que mostra essa profunda vida interior que tinha Tchaikovsky enquanto grande compositor, grande melodista. Ouçamos então a Serenata para Cordas, opus 48, primeiro movimento, a Elegia.
E aí agora, após essa outra magnífica obra-prima de Tchaikovsky, parece que Tchaikovsky só tem obra-prima, viu, gente? Eu não conheço nenhuma música dele que não seja uma obra-prima. Mas enfim, para irmos a nos encaminhar para o término do programa, eu vou apresentar uma última obra que é exatamente o finale, o final, a composição final, a parte final do Lago dos Cisnes, que é a música que Tchaikovsky fez para este balé seu, que é uma magnífica obra-prima também. E, inclusive, era a predileta do Sr. Walt Disney. Esta história é uma história fantástica, né, baseada nas lendas, nos folclores russos, né? A história de um príncipe que apaixonou-se por uma dama que foi transformada em cisne. E houve uma confusão lá, confundiu, daí ela aparecia com outro cisne, casou com outro cisne, depois descasou, depois casou com ela, e depois que casou com ela deixou de ser cisne e eles viveram felizes para sempre. Então um belo conto de fadas aí, aliás, uma bela lenda, né, uma bela história folclórica, foi transformada em balé pelo nosso grande compositor aqui, Piotr Tchaikovsky. Este finale que eu vou apresentar aqui sintetiza tudo o que acontece no balé. Demora mais de 2 horas, né? A música tem mais de 2 horas, mas eu vou apresentar este final que resume, né, todos os momentos dramáticos, todos os sentimentos, todas as sensações que são aí muito intensas também neste balé, esta grande obra-prima, o Lago dos Cisnes. E chama atenção aqui neste final, vou sugerir a vocês que prestem atenção em 2 coisas. Não apenas na melodia, que também é uma melodia muito conhecida, todos vocês já devem ter ouvido, mas na orquestração. É um trabalho magnífico, um trabalho de gigante, de titã. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de assistir em algum teatro, né, este balé, qualquer obra de Tchaikovsky, com uma orquestra sinfônica, balé, alguma ópera dele, de fato vale a pena, porque um dos maiores artistas da humanidade de todos os tempos, gente. Não podemos desprezar a existência desses grandes, magníficos artistas, que dedicam suas vidas a nos oferecerem essas grandes, magníficas obras de arte que embelezam nossa existência, que nos fazem transcender as nossas condições mais imediatas e partilharmos da grande beleza cósmica, grande beleza universal da criação divina. Então, nós temos que ser muito gratos a esses grandes gênios, esses grandes artistas, porque eles são muito generosos. Tchaikovsky foi muito generoso em dedicar sua vida à arte e nos entregar este grande patrimônio cultural. Então preste atenção na orquestração, nas melodias, nos temas, nos ritmos, nas variações deste finale magnífico, suntuoso final do Lago dos Cisnes, do grande mestre russo, o grande intérprete e tradutor da alma russa em música, Piotr Ilyich Tchaikovsky.
Bonito, né? Magnífico, não? Esplendoroso. Minha gente, vocês não fazem ideia do quanto eu gosto da obra desse Tchaikovsky que eu apresentei para vocês aqui hoje. E também não faz ideia a minha satisfação em poder apresentar essas magníficas obras de arte para vocês, nossos caros ouvintes aqui da Rádio Vox. Eu já planejava falar sobre Tchaikovsky desde o início do programa, mas essa semana, devido a uma série de compromissos, pedi uma sugestão à nossa colaboradora aqui da rádio, de todas as horas, a nossa professora de francês, a Milena Popovic, que também é grande apreciadora da obra de Tchaikovsky, e ela me pediu para fazer o programa de hoje sobre Tchaikovsky, no que foi prontamente atendida. O resultado é este que vocês puderam conferir. Então agradeço a sugestão da professora Milena Popovic e o seu auxílio na elaboração dos programas Música Universal, porque ela é nossa assistente de produção aqui também. E agradeço a audiência de todos, espero que vocês tenham apreciado este programa, que para mim foi motivo de grande satisfação. E divulguem nosso programa Música Universal para as crianças, principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, os amigos, os vizinhos, a família, porque é muito triste uma pessoa nascer, vir à Terra e viver esta vida aqui sem conhecer estas grandes obras de arte. São as maiores obras de arte da humanidade. Na música, você pode até conhecer muito facilmente hoje. Na internet você consegue acessar muitas grandes obras de arte, mas é necessário que alguém te introduza, né? Essa é a nossa função aqui, introduzir as pessoas essas magníficas obras de arte da música universal. E isso enriquece muito, gente. Enriquece muito nosso espírito, nossa cultura, nosso horizonte de consciência. E se nós enriquecermos essa nossa espiritualidade com isso, nós seremos pessoas muito mais completas e teremos muito mais parâmetros para agir em nossas vidas concretas, no próprio dia a dia. Então não é inútil. Isso é realmente muito útil e muito necessário, eu diria até, na atual circunstância que nós vivemos, em que a degradação da cultura é cada vez mais evidente. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Dante Mantovani. Este foi mais um programa Música Universal, desta vez sobre a obra do grande mestre russo Tchaikovsky. Meu boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.